Olá, olá, paz do Senhor, muito bem-vindos a cada um dos nossos alunos do curso básico de Missões e Evangelismo. Aqui já estamos nós para mais uma abençoada e edificante aula. Espero que dessa vez o áudio esteja perfeito. Nós estávamos tendo um probleminha com as nossas últimas gravações, que o equipamento que a gente estava utilizando, simplesmente o áudio não estava chegando com a qualidade necessária. Nós pedimos desculpas e para corrigir isso nós vamos estar nos próximos dias disponibilizando o áudio uma qualidade melhor para que você possa ouvir aí no seu celular, no seu carro, na sua casa, onde você estiver e você não perca nada do conteúdo que já foi ministrado. A aula de hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente importante. Vamos só passar aqui para o nosso conteúdo. Nós já conversamos aí essa parte de introdução ao evangelismo, também na aula passada falamos sobre as ferramentas do evangelista, ou ferramentas missionárias, e a gente não conseguiu esgotar todas as ferramentas, foram 24 ou 25 ferramentas, e a gente não conseguiu esgotar as ferramentas. Lembrando, este aqui é um curso básico, né? Nós não temos aqui a pretensão de esgotar totalmente o assunto, não. A ideia aqui é darmos a você condições de já colocar a mão na massa, já de começar a pôr em prática o que você vai aprendendo. Esse curso dispensa que você continue a estudar, se preparar? Não. Esse aqui é só o conhecimento inicial para que você já possa colocar a mão na massa. Nós temos outros cursos aqui do projeto Eclésia, que são cursos mais avançados, o curso médio e o curso bacharel em teologia, que você pode pegar e fazer, mas este aqui, o curso básico especificamente de missões e evangelismo, é para que você tenha as ferramentas necessárias para já colocar a mão na massa e começar a fazer a obra imediatamente. O tema que nós vamos estar abordando nessa aula é discipulado pós-evangelismo. E para isso, vamos estar relembrando o que Jesus Cristo ensinou em Mateus, no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 18, 19 e 20, que ele diz, chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um dos textos mais conhecidos, onde Jesus Cristo falou, especificamente no versículo de número 19, ide ensinai todas as nações. Tem uma versão que fala, ide fazei discípulo de todas as nações. Então, especificamente sobre essa questão de fazermos discípulos, que Jesus Cristo estava dando a ordem, lembrando, ele não estava sugerindo, ele não estava supondo, ele não estava comentando, ele estava dando uma ordem, era uma ordem imperativa. Não tinha desculpa, não tem argumento, não tem justificativa, não. É uma ordem imperativa que tem que ser cumprida imediatamente. E se a nossa liderança, se nós enquanto líderes não estamos cumprindo o nosso chamado, nós estamos falhando. Existe uma frase missionária, e sempre nós estamos trazendo aqui algumas reflexões missionárias, que diz, aonde há um coração sem Cristo, aí está um campo missionário. Mas de nada adianta fazermos como nós vimos, nós citamos 24 ferramentas que a gente pode utilizar para o evangelismo na nossa aula anterior. Adianta nós conhecermos todas as ferramentas, utilizarmos todas as ferramentas disponíveis. E aí, uma vez que o pecador entregou a sua vida a Jesus, nós deixarmos ele à própria sorte, mais adiante nós vamos ver que a igreja ela é como um hospital e um pequeno recém-nascido precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de ajuda. O que acontece em muitas das igrejas que não têm discipulado e integração,
os novos convertidos simplesmente ficam abandonados à sua própria sorte. E por incrível que pareça, muitos dos que tomam uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, muitas vezes não entendem de fato o que fizeram, e boa parte deles em menos de uma semana já desvia, já desiste daquela decisão que ele tomou. Por isso que é importante que não só façamos campanhas evangelísticas, cruzadas missionárias, ou utilizemos as obras sociais, como foi questionado, se a obra social é uma ferramenta de evangelismo ou não. Sim, as obras sociais são uma excelente ferramenta de evangelismo, mas não adianta utilizarmos as melhores ferramentas de evangelismo e não darmos o seguimento. Precisamos fazer o discipulado, precisamos integrar o novo convertido à igreja e garantir que ele entenda o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, e principalmente garantir que ele tenha a compreensão correta, porque é sempre importante lembrar, o eunuco, que era o mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não estava entendendo, tanto que Filipe chegou perto dele e perguntou: entendes o que lê? E aí ele explicou: não estou entendendo. E aí Filipe explicou, e a explicação de Filipe foi tão precisa, foi tão maravilhosa, que aquele eunuco, ele disse: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E aquele etíope foi um dos primeiros missionários para a África. Olha só como que é importante, aqui já entrando direto no conteúdo, isso aí nós iríamos falar mais adiante, mas aqui ainda na introdução aqui, olha como é importante a questão de conhecermos a nossa fé, estarmos disponíveis, estarmos dispostos, termos a habilidade para compartilharmos com outras pessoas aquilo que nós cremos. Então, é muito importante esse tema do discipulado. E aí, claro, queremos dar aqui boas saudações, abraços, né, a todos que têm acompanhado este projeto, o Projeto Eclésia. São mais de 640 alunos que estão estudando conosco gratuitamente o tema missões e evangelismo. Outro ponto importante, nós não estamos aqui pregando placa de igrejas. O objetivo aqui é preparar pessoas para cumprirem o ID de Jesus Cristo. Se você é da Igreja Batista, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, não tem problema. O nosso objetivo aqui é que você esteja preparado para cumprir o seu chamado. Em uma das próximas aulas nós vamos estudar aquela questão lá que diz: como pregarão se não forem enviados? O mundo está clamando por missões, mas onde estão as pessoas preparadas? O que eles estão fazendo? Numa das próximas aulas nós vamos estar vendo sobre isso. Então queremos enviar a nossa saudação aqui. E esse tema, conforme nós já falamos, é um tema extremamente importante. É o tema de discipulado e integração. E um ponto muito importante é que, na maioria das vezes, em muitos lugares, melhor dizendo, não na maioria das vezes, as pessoas chegam na igreja e se não tem uma recepção que funciona, se não tem alguém para acolhê-lo, para indicar onde que eles podem se assentar, ou conduzir eles exatamente até um lugar onde eles possam se sentar, porque muitas vezes uma pessoa está chegando pela primeira vez na igreja, ela não quer pegar e sentar lá no banco da frente, né? Ou ela não sabe em que lado que pode sentar, se as famílias podem sentar junto, ou se tem que pegar e sentar separado, como em alguns lugares do Brasil. Não, por isso é importante que já na recepção a pessoa que está chegando para visitar já se sinta acolhida, já a pessoa que está na recepção, e nós vamos conversar sobre isso durante essa aula, a pessoa que está recebendo não seja uma pessoa carrancuda, mal-humorada, respondona, não, seja uma pessoa que faça com que o visitante se sinta bem acolhido. Aqui na cidade onde nós estamos, né, nós sempre enfatizamos, sempre gostamos de valorizar, de relembrar que quando nós chegamos aqui, vindos de uma outra cidade,
a trabalho para essa cidade. Primeiro culto que nós tivemos aqui, nós fomos muito bem recebidos. Os irmãos nos receberam, parecia que nos conheciam há muito tempo e nos ajudaram, nos indicaram um monte de coisa para nos ajudar. E nós sempre temos incentivado, e na medida do possível, nós também, junto com a nossa família, temos praticado a acolhida, que é receber pessoas que vêm de outros lugares. E já teve o caso que inclusive nós recebemos, um casal que veio de um lugar muito distante. Eles vieram para trabalhar aqui, chegaram só com a roupa do corpo e a fé. E nós recebemos eles aqui também, conseguimos um local para que eles ficassem. E hoje eles estão aqui na cidade, abençoando e sendo abençoados. Isso é praticar a acolhida. Então, o discipulado e a integração, ele é muito importante. Quando qualquer pessoa que chegar na igreja, ela precisa se sentir bem recebida. E aqui, e na nossa congregação, nós sempre ensinamos o seguinte, que um visitante, quando ele não é bem recebido, ele não volta. Quem sabe, se você frequenta aí alguma igreja e que os visitantes vão uma vez só no culto e nunca mais voltam, será que aí não é a recepção que está falhando? Mas claro, não podemos também cometer uma falha, que esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor, e claro, aqui nós não é para fazermos críticas teológicas. Lembrando que nós estamos em ambiente de aula, tá? Nós estamos em ambiente de aula e a ideia, a intenção é ensinar a fazer do jeito certo. Então, conforme eu estava dizendo, nós não podemos agir como aquele pastor de uma determinada igreja que tinha uma moça lá com cabelo vermelho, desses que está na moda agora, e ele disse que a moça parecia exatamente o Satanás. Então, isso é extremamente imprudente, inadequado. Mesmo que você não goste do corte de cabelo, do penteado, da tatuagem, do brinco, do piercing. Então, conforme nós falávamos, não é problema nosso se a outra pessoa possui tatuagem. Não, nossa responsabilidade é simplesmente pregar a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, nós precisamos pregar. Se nós pregarmos, Deus se encarrega de salvar, de curar, batizar e libertar. Não estamos aqui para condenar ou para amaldiçoar ninguém. Estamos aqui para tratarmos as pessoas como Jesus Cristo as trataria. Então vamos lá. E conforme nós já vamos falando aqui, o discipulado e a integração são essenciais. Se uma igreja quiser crescer, quiser desenvolver, quiser ter muitos membros e principalmente ter muitos frutos, ela precisa ter o projeto ou processo de discipulado. Agora vamos lá para a conceituação do que é discípulo. O discípulo não é nada mais do que alguém que segue os passos de um mestre. E quando nós estamos falando de um discípulo de Jesus, nós estamos falando de alguém que segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus Cristo, inclusive, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é uma das coisas que o discípulo faz. Ele nega a sua própria vontade e ele se submete à vontade, aos ensinamentos do mestre. Então, reforçando, o discípulo, ele nega ou ele abre mão daquilo que ele já sabe para aprender com o seu mestre. Então, não podemos nos esquecer disso. E aí, já o processo de discipulado, ele é um processo contínuo de aprendizado. Lembrando que nenhum de nós nasceu sabendo. Na verdade, nós não nascemos sabendo nada. Quando nós nascemos, nós precisávamos dos outros para nos alimentar, para nossa higiene pessoal, para trocarmos de roupa, para nossa proteção. E assim como um bebê na sua tenra idade precisa de alguém
para fazer todo esse processo, todo esse trabalho e proteger, o novo convertido também precisa de alguém que lhe ensine o caminho. Por exemplo, um bebezinho, até tem uma expressão em inglês que diz tal de baby steps. Por exemplo, um bebezinho quando ele está começando a caminhar, como que ele faz? Primeiro ele começa a ir se arrastando pelo chão, depois ele começa a engatinhar meio lentamente, sem conseguir se firmar. Daqui a pouco ele começa a andar se segurando nos móveis da casa, e daqui a pouquinho ele já está andando sem se segurar em nada, dá alguns passinhos e acaba caindo. Daqui a pouquinho, conforme ele vai crescendo, ele já consegue andar correndo por toda a casa, no pátio da casa, na rua. Por quê? O aprendizado ele é contínuo. Da mesma forma, na vida cristã, nós não podemos imaginar que alguém que acabou de chegar na igreja tem a capacidade de absorver, de entender todos aqueles ensinamentos que às vezes a gente levou anos para pegar e aprender. Então precisamos ter paciência com os novos convertidos, para que a gente não acabe afastando eles ou de certa forma demonstrando que a vida cristã plena é algo inalcançável. Um outro ponto ainda importante dentro da questão das bases bíblicas do discipulado é que quando nós vemos em Atos 2 e 42, os cristãos da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Também eles tiravam tempo para a comunhão e também oração, partir do pão e as orações. Hoje, em muitos lugares, algo que está faltando é comunhão entre os irmãos. Por quê? A vida está tão corrida, nós corremos de um lado para o outro, é tanta atividade, é tanta coisa para fazer, é tanta responsabilidade, e na maioria das vezes a gente acaba não tendo tempo para estar conversando com o irmão, com a família do irmão, com o irmão que a gente vê às vezes ficar dias sem ver, porque a nossa vida ela é muito corrida. Nós precisamos tirar tempo para estarmos com os irmãos, fortalecermos as amizades. Muitas vezes, com uma boa conversa, nós conseguimos descobrir que o nosso irmão está precisando de ajuda. Muitas vezes conseguimos descobrir que o nosso irmão está precisando de apoio. Então é por isso que nós precisamos ter comunhão. Alguns lugares, por exemplo, o pessoal se reúne para após... Eu sei que lá no sul, por exemplo, muitas vezes o pessoal, às vezes faz o culto de Santa Ceia no domingo pela manhã, e após o culto de Santa Ceia eles se reúnem para tomar chimarrão. E para quem não é daqui do Brasil e não sabe, chimarrão é uma bebida que ela é preparada dentro de uma cuia, né? Qualquer dia eu mostro para vocês aqui, e é servida com água quente. Ela é tomada. Tem também aqui o pessoal que toma o tererê, que é uma espécie de chimarrão, só que gelado, e tem outras bebidas, né, que o pessoal faz. E ainda o pessoal às vezes faz carne assada, churrasco, galinhada, faz pode ser um pastel, comer um sorvete, alguma coisa assim. É um momento é uma oportunidade de fortalecer a comunhão. E era isso que a igreja primitiva fazia. Eles estudavam, mas também eles tiravam tempo junto. É aquela conversa informal, compartilhar, conversar sobre coisas boas, coisas da Bíblia, sobre temas bíblicos, conversar sem aquele propósito, aquele interesse de querer demonstrar que sabe mais do que esse ou que aquele. Nós já falamos aqui sobre o perigo da questão de tentar demonstrar que sabe mais da Bíblia do que outro. Isso é um problema, pode acabar parecendo que a gente tem um sentimento de superioridade. Isso inclusive a gente falou na primeira aula, se eu não estou enganado, né? Superioridade eclesiástica. Nós não somos superiores a ninguém, não. Se nós temos um pouquinho de conhecimento, aqueles que têm, né? Tudo isso é pela graça de Deus. E aqueles que não têm conhecimento, a carta de Tiago nos diz que se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que a todos dá. E se você está nesse curso aqui é porque você ama o conhecimento. Então, nós encorajamos você que você ore
para que Deus lhe dê entendimento, lhe dê conhecimento, para que você consiga aprender, mesmo sendo muito simples, muito básico o ensino que nós estamos fazendo aqui, mas a nossa petição, nossa vontade, o nosso desejo é que você consiga ser instruído e ensinado para fazer o melhor para a obra de Deus. Continuando ainda, a Bíblia tem vários exemplos de discipulado. Por exemplo, quando nós vemos lá, desde o início, se formos pegar a Bíblia logo no início, quem que era quem dava apoio, suporte para Moisés? Josué. Josué foi ensinado, instruído por Moisés, inclusive Josué depois foi o sucessor de Moisés. Vemos também que Noemi, ela ensinou, ela instruiu a sua nora Ruth, que é um exemplo que está lá contando a história de Ruth. Um ponto importante ainda, que demonstra o texto, a referência bíblica, melhor dizendo, que demonstra que Josué ele era o discípulo de Moisés. Vemos lá em Êxodo 33:11 que o Senhor falava com Moisés face a face e Josué, o filho de Num, era o auxiliar e não se afastava da tenda de Moisés. Vemos também que Noemi discipulou Ruth, vemos lá no livro de Ruth, que conta a história daquela moabita que depois acabou fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Nós vemos também Elias e Eliseu. Olha só que interessante. O grande profeta Elias, que orou e caiu o fogo dos céus, ele teve uma escola de profetas. Inclusive, na verdade, alguns teólogos dizem que foi uma das primeiras escolas teológicas de que se tem notícia. Mas mesmo alguém que tinha uma escola teológica, tinha alguém que estava mais próximo dele. Quem era? Este era Eliseu, que foi o seu sucessor. E num determinado momento, quando ficou-se sabendo que Elias seria levado para os céus, o Eliseu disse: olha, eu não te largo, onde tu fores eu vou estar. E aí o Elias dizia: eu vou daqui, fica aqui que eu vou para lá. O Eliseu estava junto. Por quê? O Eliseu não queria perder a bênção. E ele aprendeu muito com Elias, tanto que logo após Elias ter sido arrebatado ao céu num carro de fogo, ele perguntou: onde? Na hora de atravessar o Jordão, ele disse: onde está o Deus de Elias? E aí feriu as águas com a capa de Eliseu. Então Elias e Eliseu também é um exemplo de discipulado, de mestre e discípulo. Jesus Cristo também, e os 12, não é surpresa para nenhum de nós. Jesus Cristo esteve por 3 anos e meio discipulando os 12 discípulos, inclusive Judas teve todas as oportunidades, todas as possibilidades para aprender com Jesus, mas ele abriu mão de cumprir o seu chamado. E vemos também que no caso de Paulo, que ele esteve 3 anos e meio na Arábia sendo discipulado pelo próprio Jesus, segundo alguns teólogos. Então, Jesus Cristo discipulou por 3 anos e meio os seus discípulos. Mas em um ponto bem interessante, muitas vezes a gente ensina as pessoas, instrui as pessoas. Alguns deles pensam que querem saber, já estão sabendo mais do que a gente. Outros pensam que já são super, mega, hiper teólogos e querem saber mais do que os outros. Jesus Cristo, 3 anos e meio com os discípulos, o que ele disse para Pedro um dia? Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, o próprio Jesus nos demonstra que o processo de discipulado ele é um processo contínuo, ele é um processo árduo, ele é um processo trabalhoso, mas que no final produz muitos resultados. Vamos lá? Vamos para o próximo tópico, que a aula não pode ser muito longa. Nos seus ensinos, Jesus Cristo, e aí nós já vimos isso aí, né? Nos seus ensinos, Jesus demonstra aos discípulos, né, o significado do discípulo. Né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja,
assumir ou entender que nós não somos donos do nosso próprio nariz, ou seja, não temos a opção de não fazer a obra, não temos a opção de não falar do amor de Deus, não. Nós temos uma missão, temos uma responsabilidade de fazermos a obra de Deus. Então, Jesus Cristo definiu na sua palavra que nós precisamos seguir, e nós precisamos seguir os ensinos de Jesus. Nós vimos, por exemplo, que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, e quem que foi o primeiro que pregou logo após a morte de Jesus? Jesus ressuscitou, subiu aos céus. Primeira pregação no dia de Pentecostes, Pedro, aquele que no dia que Jesus Cristo foi preso para ser crucificado, ele ficou com medo e aí negou a Jesus. Primeiro culto, o que ele fez? Pregou e muitas almas se converteram. Olha só que interessante. João também, o apóstolo João, ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse por ter sido discipulado por Jesus. Felipe, nós falamos agora há pouco da maravilhosa pregação que ele fez para aquele que seria o primeiro missionário para a África. Vemos também Mateus, Tomé, que foi missionário na Índia, e por aí outros discípulos também seguiram seu chamado. Nós vemos também a questão de Barnabé e Paulo, e na verdade o mais sabido lá, o mais preparado, segundo alguns teólogos, e o líder da primeira caravana missionária não era Paulo, era Barnabé. E aí, quando o Espírito Santo de Deus disse: apartai-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado, não era Paulo que estava na liderança, não, era Barnabé. Então, mesmo Paulo, mesmo com todo, então nós vemos que Paulo, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele aceitou ser liderado por Barnabé. Olha só que importante isso. Então, o discipulado é um processo contínuo de aprendizado, de instrução. Só aprende quem senta para aprender. Muitas vezes as pessoas querem ensinar sem ter aprendido. Mas aí nós vemos isso, para tristeza nossa, vemos muitos cantores, muitos artistas que chegam, já vão direto para os púlpitos, já ganham os holofotes das nossas igrejas, e muitas vezes eles não são preparados teologicamente. O que acontece? Acabam falando nos púlpitos verdadeiras aberrações, verdadeiros absurdos teológicos, que, se fôssemos analisar do ponto de vista bíblico, não são inadmissíveis, mas muitas vezes as pessoas estão simplesmente preocupadas em atrair a massa, ao invés de preparar verdadeiros discípulos. Isso é muito perigoso. Precisamos discipular, inclusive, esses famosos que chegam nas nossas igrejas. Então já vimos também essa questão das bases bíblicas do discipulado. Na verdade, nós já antecipamos ali, também falamos que nós acabamos antecipando o conteúdo, falamos que Jesus ensinou, falamos da questão da grande comissão também, que é aqui mencionada logo na leitura que nós fizemos no início, né? Fazei discípulos de todas as nações. Vamos então aqui, correndo aqui para a conclusão da nossa aula, como que nós fazemos para conduzir pessoas ao discipulado. Em primeiro lugar, o discipulado ele tem o objetivo de alcançar 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, os não crentes, aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. É o primeiro alvo do discipulado. O que é? É fazer com que elas entendam de fato o que a Bíblia é, o que ela significa, o que ela ensina, quem foi seu escritor, sua história, objetivo. Mas um outro também grupo que pode ser discipulado são os novos convertidos. Precisam também ser discipulados. E o terceiro grupo que também pode ser discipulado são aqueles, em alguns lugares, antigamente se dizia os desviados. Se convencionou, pelo menos aqui no Brasil, que não se utiliza mais essa expressão. Então,
Na maior parte dos lugares se fala dos afastados, se fala dos distanciados, dos parados no caminho. Então, são essas pessoas também, elas podem ser discipuladas, porque muitas vezes as pessoas vêm para o caminho, vêm para a igreja e não imaginam, não sabem o que significa igreja, né? Pensa que é só um clube social ou algum lugar de destaque, e aí quando vai ver, quando percebe que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas dentro da igreja se enganam, cometem falhas, muitas vezes prometem e não cumprem. Muitas dessas pessoas, por pensarem que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, acabam se decepcionando. Lembrando que a igreja, ela é um hospital, é como se fosse um hospital. E para que serve um hospital? O hospital não é um lugar onde tem só pessoas boas, com saúde boa, melhor dizendo, né? Pessoas sãs. Não, o hospital é exatamente um local para pessoas doentes, para pessoas enfermas. Então, se o novo convertido tiver esse conceito, souber que as pessoas que ali frequentam a igreja não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão tentando acertar o caminho, certamente ele não haverá de se decepcionar com as pessoas, porque sempre que nós colocamos a nossa confiança no homem, nós nos decepcionamos. Então, já vimos aqui as pessoas que podem ser alcançadas pelo discipulado, são os não crentes, os novos convertidos e as pessoas afastadas. E aí um ponto importante, nós já mencionamos aqui, mas só reforçando, o discipulado ele começa na integração. Logo que a pessoa chegou na igreja, ela não pode pegar e ficar esquecida lá no cantinho da igreja, lá como se ela não existisse. E aí é um outro ponto também. Muitas vezes a pessoa chega na igreja e parece que ela é parte do cenário, porque as pessoas passam por ela e aí parece que ela simplesmente não existe. Isso não pode acontecer. A pessoa tem que se sentir importante, ela tem que ser notada, ela tem que ser recebida, tem que ser orientada, tem que ser conduzida ao lugar, aos melhores lugares. Muitas pessoas, principalmente os visitantes, não gostam de sentar na primeira fileira. Tem algumas igrejas que têm a mania de colocar os novos convertidos na primeira fileira. Não é o mais indicado, né? Não que não possa, mas não é o mais indicado, porque as pessoas são vergonhosas, não gostam muito. Tem alguns lugares também que as pessoas que insistem que as pessoas fiquem de pé e tal. É, aqui na igreja onde nós congregamos, aqui no campo, aqui no estado, é um hábito. Mas já tem outros lugares que a pessoa só levanta a mão, que levanta a mão aí, que o fulano de tal que está nos visitando. E aí fica por isso mesmo. Então, você não pode também constranger a pessoa que está nos visitando para que ela se sinta envergonhada. Um ponto importante também na hora de apresentar, ler o nome corretamente. As pessoas da recepção que anotam um nome, tem que anotar o nome correto, porque a palavra mais importante para uma pessoa é o nome dela. Então, se a gente não acertar o nome da pessoa, ou ler errado, ou trocar, o que acontece? A pessoa pode pegar e se sentir menosprezada. Então temos que ter cuidado. Então, desde o momento que a pessoa é recepcionada na igreja, até depois, quando ela entrega a sua vida a Jesus, temos que envolvê-la. Aqui no Mato Grosso mesmo, nós temos os grupos de novos convertidos. A pessoa aceitou Jesus, no próximo culto, ela já pode se sentar lá, pode participar lá do grupo de novos convertidos. Aí ela canta, tem muitos lugares tem culto de novos convertidos, onde eles pregam para eles mesmos, onde eles vão testemunhando, aprendendo a dar os primeiros passos da fé cristã, e um fortalecendo o outro. Não é em todos os lugares que tem isso, e é uma pena, mas esse trabalho de novos convertidos é muito bom, que integra e fortalece uns aos outros, para que eles possam crescer integralmente na fé. Então, o discipulado ele começa na integração. E um ponto muito importante é que nós precisamos ter estratégias para fazer com que essas pessoas sejam discipuladas. Não adianta nós só dizermos, tivemos uma campanha que foram 200 novos convertidos, tá? E aí? Dali a um ano, quantas dessas 200 pessoas que ficaram
as estatísticas, e aí a estatística é uma estatística da década da colheita, que aconteceu uma campanha que houve alguns anos atrás aqui nas Assembleias de Deus, que dizia que de cada 100 pessoas que se convertem ao final de um ano, só uma delas que permanece. E aí, como que estão os números aí na igreja onde você congrega? As pessoas têm se convertido e têm permanecido? Ou elas têm se convertido e 2 ou 3 dias depois, como ninguém deu atenção, elas acabam se afastando? Como tem sido? Então, não adianta nos gabarmos, nos vangloriarmos de tantos e tantos pessoas que se converteram, se ao final de um ano elas não estão ficando. Então nós temos que ter grupos de boas-vindas, precisamos ter mentoria individual. Por exemplo, chega uma senhora lá precisando de um conselho, de um aconselhamento, uma outra senhora, uma irmã pode pegar, avançou aí. Uma irmã pode pegar e aconselhá-la. Então é importante que tenha alguém preparado. Também, conforme nós falamos, grupos de novos convertidos e outros departamentos, né, outros eventos que podem envolver e encorajá-los a compartilhar a sua fé e principalmente crescer na vida cristã. E nós, naturalmente, nós estamos em um tempo de desafio, porque nunca em todos os tempos foi tão difícil ser igreja, porque a igreja tem muitos desafios. Por exemplo, pluralismo religioso. Hoje nunca houveram tantas igrejas, tantas placas de igrejas, tantas denominações. Isto é ruim? Isto é errado? Não. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, uns pregam a Deus por inveja, outros por porfia, outros por vanglória. Mas o que importa é que o nome de Jesus Cristo seja pregado. Mas o que acontece quando tem tantas igrejas, aí algumas, várias, inúmeras, pregam a verdade, pregam a Bíblia, são ortodoxos, pregam exatamente o que a Bíblia nos ensina. E tem outros que pregam heresias, pregam distorções bíblicas. E agora, como saber qual que está correto? Então, o pluralismo religioso ele acaba sendo, de certa forma, um dos desafios da verdadeira igreja. Também, hoje em dia se diz, olha, é aquela questão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É aquela questão de tudo é relativo, nada é absoluto, e na vida cristã isso acaba sendo um problema, acaba sendo um desafio, porque o novo convertido, conforme eu falei agora há pouco, o novo convertido imagina que na igreja todas as pessoas são perfeitas, e não são. Pessoas cometem erros, se enganam, a igreja não é perfeita, porque ela é liderada por homens, pessoas de seres humanos, de carne e osso. Então não podemos considerar que a igreja é perfeita também. A questão do crescimento, muitas vezes na ânsia, no desespero de fazer a igreja crescer, alguns líderes acabam abrindo mão do ensino bíblico, do ensino ortodoxo e apelam para alguns modismos, né, algumas heresias. Tem um livro muito bom, A Sedução do Cristianismo, que ele fala sobre esses novos modismos que aparecem por aí e inclusive são vendidos como a mais recente descoberta no campo da teologia. Então precisamos ter muito cuidado com esse desafio do crescimento também. Questão da secularização. Hoje as pessoas estão cada vez mais secularizadas. As coisas antigamente tudo era sagrado. Hoje já não se tem mais tanto aquele respeito pelo religioso. E isso é um problema também. E finalmente o centro da nossa lição de hoje é o desafio do discipulado, porque para implantar um discipulado que realmente seja eficaz, precisa de planejamento, precisa de pessoas preparadas e principalmente, mais do que pessoas preparadas, precisa de pessoas disponíveis para fazer o discipulado. Eu gosto muito de um trabalho desenvolvido pela Assembleia de Deus de Joinville, o pastor Joari, ou Joari. Eles fazem junto com o pastor Sérgio
Melchior, eles fazem um lindo trabalho de discipulado, né, e é exemplar muitas vidas, e inclusive eles têm parte do material que nós estamos aqui compartilhando a partir dos treinamentos deles, e a Igreja Assembleia de Deus de Joinville, assim como outras igrejas fazem também, mas eu lembrei agora especificamente da Assembleia de Deus de Joinville, eles fazem um lindo trabalho, mas nós vemos outras igrejas grandes também, que poderiam estar fazendo um grande trabalho de discipulado, mas simplesmente não fazem, porque o pastor não quer? Não, o pastor até gostaria de fazer, mas só que o pastor não consegue fazer tudo, ele já tem que pegar e visitar, já tem que ensinar, já tem que administrar a igreja, e aí acaba faltando a mais importante matéria, que é o material, o capital humano. Então, precisamos ter tempo, precisamos ter disponibilidade, comprometimento para que possamos fazer o discipulado. E principalmente nós estamos numa época em que é urgente a necessidade de fazermos discípulos. Nós vemos que após a morte de Josué, isso nós vemos lá no livro de Juízes, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E por que isso? Porque aquela geração que deveria ter discipulado, que deveria ter orientado, que deveria ter ensinado às gerações futuras, simplesmente se omitiu. Imagina, senhores, eles já estavam na terra prometida, eles já estavam na terra que mana leite e mel. E de repente eles pensaram, para que eu vou estar me preocupando em discipular as novas gerações se nós já estamos na terra da promessa, se nós já temos a bênção de Deus, se nós já temos o favor de Deus. Resultado, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus grandes feitos. Resultado, a nação de Israel, que havia sido libertada com mão forte do Egito, acabou virando escrava. Então, nós precisamos urgentemente discipular. Então, essa aula básica aqui é para você entender sobre a questão do discipulado. Nós vamos ter ainda, eu acho que mais uma ou duas aulas, esmiuçando melhor o processo do discipulado, o passo a passo para implantar um processo ou um projeto de discipulado. Mas, concluindo já, é tempo de nós fazermos discipulado. E o lugar de fazer o discipulado é no caminho. A Bíblia diz que quando Moisés estava ensinando ao povo, essas coisas tu as inculcarás aos teus filhos e falarás delas ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, ao sentar. Então, a cada momento da vida, do dia a dia, era preciso estar instruindo. Então, da mesma forma, nós, na nossa caminhada cristã, a cada momento nós precisamos estar instruindo os nossos familiares. Aí tem o discipulado em família, tem um discipulado também para os novos convertidos, tem o próprio discipulado também dentro de departamentos, que é uma outra coisa que provavelmente nós vamos estar trazendo. Então, é um grande desafio, mas nós não podemos pensar que a obra já está concluída. Não, tem muita coisa para ser feita. Então precisamos discipular e precisamos integrar. O novo convertido não é parte do cenário, ele não é parte do mobiliário da igreja, ele não é um anônimo, alguém irrelevante para a igreja, não. Ele é alguém importante que precisa ser recebido e tratado como uma joia mais preciosa que foi comprada pelo sangue remido na cruz do Calvário. E finalizando, o discipulado ele é essencial para a igreja. Igreja que não tem discipulado, ela fatalmente não irá crescer. Quer ver a sua igreja crescer? Experimente implantar um projeto de discipulado. E claro, o projeto de discipulado não é em uma semana que já vai dar frutos, né? Primeiro, nós já vimos as ferramentas evangelísticas. Utilize aquelas ferramentas para evangelizar. Uma vez que as pessoas tenham chegado à igreja, na hora que elas aceitaram Jesus, escreva o nome delas, organize um grupo de visitação, um grupo de irmãs para visitar as senhoras, um grupo de irmãos para visitar os irmãos, um casal quando for se tratar de família. Faça um projeto, um programa de visitação nos lares, que você verá que a igreja vai crescer. E aí um ponto importante, as seitas utilizam essa questão da visitação. E nós que
cremos, que dizemos que temos a palavra da verdade, será que nós vamos deixar os ensinos de Jesus? Simplesmente deixar os novos convertidos da sua própria sorte? Não. É tempo de discipular. Precisamos integrar e, principalmente, nós precisamos nos aproveitar dos benefícios do discipulado, porque qualquer pessoa com boa vontade, com um pouco de conhecimento da Bíblia, consegue fazer parte do programa de discipulado. Lembrando, nós não nascemos sabendo tudo. Então, não é desculpa para você não fazer a obra de Deus. Eu não sei, eu não faço. Não. Você pode pegar e fazer a obra de Deus, sim, com o pouco que você tem, com o pouco que você sabe, você pode pegar e fazer a obra de Deus. E, finalizando, o discipulado, ele é um grande desafio, conforme nós falamos, em muitos lugares, ainda hoje, em muitos lugares eles pensam que aceitou Jesus, ali no final do culto já acabou o processo do evangelismo. Não, aí é que está começando. Tem que pegar e fazer todo um processo, anotar o nome, mandar mensagem, combinar as visitas, ver se a pessoa aceita a visita também, qual que é o dia mais adequado, para que aquela alma não venha a se perder. Mas o que acontece? Muitas igrejas acham que não precisa de discipulado, acham que só evangelizar, só pegar e entregar folhetos já está suficiente. E não está suficiente, precisa fazer muita coisa. Então eu quero aqui agradecer a cada um dos amigos, dos irmãos, nossos irmãos da África, da Europa, da América também, a nossos hermanos que estão conosco, que Deus les bendiga. Queremos agradecer a cada um que estiveram conosco. A aula de hoje foi um pouquinho mais longa do que as outras, mas nós queremos lhe agradecer de coração. Os irmãos perceberam que nós estávamos olhando para o lado ali, que nós estamos fazendo uma gravação tripla. Estamos gravando no PC, gravando no celular e gravando num outro equipamento aqui para garantir que o áudio dessa aula fique um áudio bom. Então eu espero do fundo do meu coração que essa tenha sido uma excelente aula, que possa ter lhe trazido um pouco mais de luz sobre a questão do discipulado, e na próxima aula, se Deus nos permitir, nós vamos estar esmiuçando melhor aí a parte prática de como implantar um programa de discipulado na sua igreja. Lembrando, deixe seu comentário deixe seus comentários no vídeo aqui, se você gostou, se você não gostou, deixe o seu like ou seu dislike, para que mais vidas possam ser alcançadas por este projeto, o projeto Eclésia. E se você chegou até o final desse vídeo aqui e você ainda não está inscrito no nosso curso gratuito de missões e evangelismo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode se inscrever, e ao final do curso você vai estar fazendo a prova e recebendo um lindo certificado para que você possa colocar aí na sua parede dizendo que você também já estudou evangelismo e missão. O meu muito obrigado. Que Deus lhe abençoe do fundo do meu coração e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.